Have you had a good Sabbath? Tiveram um bom sábado? Have you been blessed today? Foram abençoados hoje? Good. Now I ask the question, are you still awake on purpose? Então eu fiz a pergunta, ainda estão acordados de propósito? Now, let me ask you another question. Do you remember today's sermon this morning? Agora faço outra pergunta. Lembram-se do sermão desta manhã? Amen. Because we're going to build on that message this evening. Ainda bem, porque vamos construir a partir dessa mensagem esta noite. We're going to dig into God's Word, Vamos cavar na palavra de Deus and by God's grace receive a blessing, e, pela graça de Deus, receber uma bênção that we may in turn be a blessing para, por sua vez, sermos uma bênção and hasten the coming of Jesus. e apressar o regresso de Jesus. Tonight's message is entitled, Doing the Wrong Job Well. O título da mensagem de hoje é Fazendo Bem o Trabalho Errado. But before we dive into any study of God's Word, Mas antes de mergulharmos em qualquer estudo da palavra de Deus, let's dedicate ourselves to the Lord in prayer. vamos dedicar-nos ao Senhor em oração. Dear Heavenly Father, Querido Pai Celestial, I thank you so much for this Sabbath day we have enjoyed. te agradeço tanto por este sábado que desfrutamos. And now as we enter into the hours of the first day of the week, E agora, ao entrarmos nas horas do primeiro dia da semana, we ask that the Sabbath blessing may remain, pedimos que a bênção do sábado possa permanecer and that we turn our eyes not to secular things, e que voltemos os nossos olhos não para coisas seculares, but help us to stay focused on Christ and His Word. mas ajuda-nos a estar focados em Cristo e na Sua palavra. Lord, we ask that tonight you would fulfill the promise that you gave, Senhor, te pedimos que hoje cumpras a promessa que deste, that when 2 or 3 are gathered, you would be here with us. de que quando 2 ou 3 estão reunidos, tu estarias lá conosco. So Lord, please send your Holy Spirit Então, Senhor, por favor, envia o teu Espírito Santo to each person in this room, para cada pessoa nesta sala, to those watching online, aqueles que estão a assistir online and to those who will hear this message through others. e aqueles que ouvirão esta mensagem através de outros. Help us to understand your word Ajuda-nos a perceber a tua palavra and proclaim it with power until you come. e proclamá-la com poder até que tu venhas, For we ask it in Jesus' name. pois pedimos no nome de Jesus. Amen. Amém. Please take your Bibles Por favor, peguem nas vossas Bíblias and let's go to the Gospel of Luke. e vamos ao Evangelho de Lucas. We're going to chapter 23, Lucas 23, to a very well-known passage. para uma passagem muito bem conhecida, It's found in verse 43. que é encontrada no versículo 43. This particular passage is well known in our denomination Esta passagem é bem conhecida na nossa denominação as being a challenging passage for new believers. como sendo uma passagem desafiante para novos crentes. Anytime you present the Bible truth about the state of the dead, De todas as vezes que apresentamos a verdade bíblica sobre o estado dos mortos, you're always confronted by this passage. és sempre confrontado com esta passagem. Now, there's nothing wrong with the words of this passage, of course, Não há nada de errado com as palavras desta passagem, but the punctuation can change its meaning. mas a pontuação pode mudar o seu significado. It reads like this: E lê-se desta maneira. Jesus speaking to the thief on the cross. Jesus a falar para o ladrão na cruz, Jesus said to him, Jesus lhe disse: "Assuredly, em verdade, I say to you, te digo today you will be with me in paradise." que hoje estarás comigo no paraíso. Now, let me ask you a question. Agora deixa-me fazer uma pergunta. Is that what this text means? É isso que este texto significa? No. Não. What gives us the confidence or the audacity O que é que nos dá a confiança ou a audácia to say that this passage is incorrect? de dizer que esta passagem está incorreta? Well, the words are perfectly fine, As palavras estão perfeitamente bem, but the punctuation changes the meaning. mas a pontuação muda o significado. That one little comma Essa única vírgula makes a big difference. faz uma grande diferença. You could read it this way: Poderíamos lê-lo desta maneira. Assuredly, I say to you today, Em verdade, eu te digo hoje, you will be with me in paradise. estarás comigo no paraíso. Same words, Mesmas palavras, very different meaning. diferente significado.
Now, how do we know which reading of that passage is correct? Como é que sabemos qual a leitura desta passagem que está correta? We have to look at the context around that passage. Temos que olhar para o contexto à volta da passagem. Did Jesus go to paradise that same day? Jesus foi para o paraíso nesse mesmo dia? Of course not. Claro que não. On Sunday morning, he said, "Don't touch me, I have not ascended to my Father." No domingo de manhã ele disse, não me toques, ainda não ascendi para meu Pai. And the rest of the scripture tells us the truth about what happens when we die. E o resto das Escrituras nos dizem a verdade acerca do que acontece quando morremos. So we can have confidence in interpreting that trouble passage Então podemos ter confiança ao interpretar esta passagem based on the rest of scripture testimony. baseado no restante testemunho de toda a Escritura. But that comma, that punctuation can be troubling. Mas essa vírgula, essa pontuação pode ser problemática. It's the difference between saying, "It's time to eat, my grandpa," É a diferença de dizer, está na hora de comer, meu avô, and saying, "It's time to eat, my grandpa." e dizer, está na hora de comer, meu avô. Same words, Mesmas palavras, big difference. grande diferença. Now, Agora, let's look at it. We're all familiar with that difficult passage, right? estamos todos familiarizados com esta passagem difícil. What I want to show you tonight is another problem passage because of the punctuation. Agora quero-te mostrar outra passagem problemática devido à pontuação. Go with me to the right to the book of Ephesians. Agora vamos até o livro de Efésios, We'll go to chapter 4. capítulo 4, Here the Apostle Paul is speaking about spiritual responsibilities. e agora o apóstolo Paulo está a falar de responsabilidades espirituais. He's talking about positions of leadership in the church, Está a falar de posições de liderança na igreja, and we'll start with verse 11. e vamos começar com o versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. So we list out all those different responsibilities. Então ele está a fazer uma listagem de todas essas responsabilidades, And then in verse 12, e depois no versículo 12, he tells us why they are given to the church. e ele diz por que razão elas são concedidas à igreja. Now notice it's the same in your Bible too. Agora, repara que é o mesmo na tua Bíblia também. Let's see how it reads with the punctuation as it is. Então vamos ver como se lê com a pontuação como está. It says here, Diz aqui, "For the perfecting of the saints, querendo o aperfeiçoamento dos santos, comma, vírgula, for the work of ministry, para a obra do ministério, comma, vírgula, for the edifying of the body of Christ." para a edificação do corpo de Cristo. So let me ask you, Agora deixa-me perguntar-te, according to that punctuation reading, de acordo com a leitura com esta pontuação, how many responsibilities do those positions have? quantas responsabilidades estas posições têm? 3, correct? 3, correto? To perfect the saints, O aperfeiçoamento dos santos, to do the work of ministry, fazer a obra do ministério and to build up or edify the body of Christ. e para construir ou edificar o corpo de Cristo. So we look at that text and say, aha, Então olhamos para este texto e dizemos, it's the job of the pastor, é o trabalho do pastor, the teachers, dos professores, the evangelists, dos evangelistas on and on, e por aí fora, to make the saints perfect, tornar os santos perfeitos, to do the work of ministry, fazer a obra do ministério and to grow the church. e crescer, fazer crescer a igreja. So what is the job of the church member? Então qual é o trabalho do membro da igreja? To pray for, Orar, to financially support, suportar financeiramente a igreja and watch the work go on. e assistir ao trabalho ser feito. But let me ask you a question. Então, deixa-me fazer-te uma pergunta. Is that the correct interpretation of Ephesians 4:12? É esta a interpretação correta de Efésios 4:12? I will definitively say with you, no. Definitivamente vou dizer convosco, não. Look down at verse 16. Vamos ver o versículo 16. Here the Apostle Paul, in context, explains himself. Agora o apóstolo Paulo vai se explicar em contexto. Verse 16. Versículo 16. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Notice that by every part does it share, Vê que cada parte que cumpre com o seu papel, causes growth of the body. e isso provoca o crescimento do corpo.
So the body only grows when every part of the body is doing its job. Então o corpo só cresce quando cada parte do corpo está a fazer o seu trabalho. The same thing is true in the human body. O mesmo é verdade no corpo humano. You don't have just a few key parts that work Não temos apenas umas partes-chave que funcionam and everything else just follows along. e tudo o resto apenas vai atrás. Every part must do its share. Cada parte deve fazer a sua função. Thus, when we look back at verse 12, Então, quando olhamos de volta no versículo 12, we understand the message he's trying to convey. percebemos a mensagem que ele está a tentar passar. It should say something like this: Deveria dizer algo assim: For the equipping of the saints, para o aperfeiçoamento dos santos, ou a capacitação dos santos, for the work of ministry, para a obra do ministério, so that the body is built up. para que o corpo seja construído ou edificado. The work of the pastor, the teacher, the evangelist goes down to one primary function: O trabalho do pastor, evangelista e professor resume-se a uma única função: to build up workers so that they can do the work and the church grows. edificar obreiros para que eles possam fazer o trabalho e que a igreja cresça. Let's look at some examples from the Bible. Go to the book of Acts, Vamos ver alguns exemplos. Vamos para o livro de Atos, chapter 14, capítulo 14, and we'll read verses 21 to 26. e leremos 21 a 26. Atos 14, 21 a 26. Go ahead. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfília. E tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. E dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados à graça de Deus para a obra que já tinham cumprido. Notice in 6 verses, Repara que em 6 versículos, he mentions 8 cities that they went through. ele menciona 8 cidades pelas quais passaram. How did Paul minister to all of those bodies of Christ? Como é que Paulo ministrou a todos esses corpos de Cristo? Well, right there, it tells us that, Então ali mesmo nos diz, that he appointed elders in verse 23. no versículo 23, diz que ele elegeu anciãos, He appointed elders in every church. elegeu anciãos em cada igreja. Notice that Paul had raised up the church through his preaching, Vê que Paulo tinha feito surgir a igreja através da sua pregação, made believers out of non-believers, fez não crentes se tornarem crentes and then organized them to operate the local e church. depois organizou-os para eles operarem a igreja local. And then he goes on. E depois ele segue em frente. Let's go to the book of 2 Timothy. Vamos ao livro de 2 de Timóteo. I want to make this inescapably clear from Scripture itself. Quero que isto fique inexplicavelmente claro a partir da própria Escritura. Timothy was, of course, Paul's ministry protege. Claro que Timóteo era o protegido do ministério de Paulo. And you read here Paul's charge to Timothy in 2 Timothy 4, verses 1 through 5. Então lemos 2 Timóteo 4, versículo 1 a 5. 4, 1 to 5. 4, 1 through 5. 4, 1 a 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. How many of you, by showing your hands, have attended an ordination service in the Seventh-day Adventist Church? Quem já assistiu a um serviço de ordenação na igreja? Podem levantar a mão. All right, now, Okay. with those hands up, how many of you who went to an ordination service heard reference to this passage? Com a mão no ar, quem já assistiu ao serviço ouviu referências a esta passagem. That's right.
every time a minister is ordained in the Seventh-day Adventist Church, É isso mesmo, cada vez que um ministro é ordenado na Igreja Adventista, this passage is at least mentioned, esta passagem é no mínimo mencionada, if not the main topic of the sermon. se não for mesmo o tema central do sermão. And they charge them to go preach the word. E eles os encomendam para ir pregar a palavra. And all the people in the congregation say amen. E todos na congregação dizem amém. And my question to you is, E a minha pergunta para ti é: preach the word to whom? pregar a palavra a quem? Look at the text. Olha para o texto. Look at verse 5. Olha para o verso 5. He says, do the work of an E evangelist. ele diz: faze a obra de um evangelista. Friends, who do evangelists preach to? Amigos, para quem pregam os evangelistas? Believers or non-believers? Crentes ou não crentes? Church members or non-members? Membros da igreja ou os que não são membros? The work of the evangelist is to make new believers out of non-believers, O right? trabalho do evangelista é tornar não crentes em crentes. But we look at this text and say, aha, that's the job of the pastor, Mas olhamos para este texto e dizemos: ah, este é o trabalho do pastor. to preach the word Pregar a palavra, to me. para mim. But that's not what the text says. Mas não é isso que o texto diz. As you study the New Testament Ao estudarmos o Novo Testamento and you look at the early church experience, e olhamos para a experiência da igreja primitiva, especially from the perspective of the Apostle Paul, especialmente a partir da perspectiva do apóstolo Paulo, it becomes clear torna-se claro that he had two expectations of workers in the ministry. que ele esperava duas coisas dos obreiros no ministério. Number one is that they do the work of an evangelist, Número é que eles façam o trabalho de um evangelista, that through personal and public proclamation they win souls to Christ. que proclamando pessoalmente e publicamente eles ganhem almas para Cristo. That's their first job. É o primeiro trabalho. The second job is like it, O segundo trabalho é parecido, is to take those new converts, those believers, é pegar nesses novos conversos, novos crentes, train and equip and organize them for service. formá-los, capacitá-los e organizá-los para o serviço. Does that make sense? Faz sentido? Let's look at one more example. Vamos ver mais um exemplo. Still in the New Testament, go to the book of Titus. No livro de Tito, ainda no Novo Testamento, By the way, don't get too comfortable. This is all just the introduction to tonight's sermon. não fiques demasiado confortável, isto é apenas a introdução para o sermão de hoje. All the people said amen. E toda a gente diz amém. Titus chapter 1 and verse 5. Another assistant, Tito, chapter 1, capítulo 1, versículo 5 verse 5. de Tito. Titus was another associate of Paul, Tito era outro associado de Paulo, who at this point Paul has left on the island of Crete. que neste momento Paulo tinha deixado na ilha de Creta. And we read, E lemos 1:5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. now from this small passage we can gain a lot of insight. Então, desta pequena passagem podemos perceber muita coisa. First of all, we can learn that Paul and Titus had been laboring together at some point. Podemos perceber que em algum momento Paulo e Tito trabalharam juntos. They had come to the island of Crete, Eles foram à ilha de Creta, raised up new believers all over the island, arranjaram novos crentes à volta de toda a ilha, and then Paul left. e depois Paulo ausentou-se. But he left Titus there Mas ele deixou lá Tito for the purpose of setting in order the things that were still lacking, com o propósito de organizar as coisas que ainda estavam em falta, namely appointing elders in every city. nomeadamente nomear anciãos em cada cidade. Now, when I present this message in the United States, Então, quando eu apresento esta mensagem nos they don't Estados Unidos, necessarily know their Mediterranean geography. eles normalmente não conhecem a geografia do Mediterrâneo. Crete is not a single city. Creta não é uma única cidade. It's an island, it's an entire É territory uma ilha, um território inteiro, with multiple cities. com várias cidades. So Titus was not being left to be the pastor of the church in Crete. Então, Tito não foi deixado lá para ser o pastor da igreja de Creta. His job was to organize and order all the churches in the whole O territory. trabalho dele era organizar todas as igrejas em todo o território. He was not, as we would call it today, a settled pastor. Ele não era hoje um pastor estabelecido ou fixado. Now,
all through the New Testament, we could look at more examples than we have time Então, for. à volta de todo o Novo Testamento, podemos ver mais exemplos do que o tempo que temos But hoje. you would see repeated that the work of the apostle or the pastor Mas repete sempre que o trabalho do apóstolo was to win souls era ganhar almas and equip them for ministry. e formá-los para o ministério. Are we clear so far? Estamos claros até agora? Amen. Amém. Now, we're going to take a look at the Seventh-day Adventist church history Agora vamos olhar para a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia. because that lack of settled pastors or hovering pastors Porque a falta desses pastores fixos ou que pairavam na igreja was one of the key reasons that the apostolic church grew so rapidly. era uma das razões para o crescimento tão rápido da Igreja Apostólica. And when the Lord called into existence the Seventh-day Adventist movement, E quando o Senhor chamou a Igreja Adventista, o movimento adventista à existência, they not only got their message from God's word, não apenas receberam a mensagem da Palavra de Deus, they also got their method from God's também word. receberam o método da Palavra de Deus. And they copied the pattern of the early church E experience. copiaram o padrão da experiência da Igreja primitiva. Now, I'm going to share with you some quotes from Adventist pioneers, Agora, vamos partilhar algumas citações de pioneiros adventistas. and I will walk them through history for you. E vamos fazê-lo ao longo da história. Here will be the earliest one, Aqui será o primeiro and over there is where we are now. e ali será onde estamos agora. Are we good? Tá bom? Okay. Let's go to the year 1886. Vamos até ao ano 1886. Now, I'm assuming that everyone here is familiar with Seventh-day Adventist history, Eu assumo que todos aqui são conhecedores da história da Igreja Adventista. that the organization of the church actually happened in 1863. Que a organização da Igreja aconteceu em 1863. There were only about 3,000, 4,000 members at that point. Havia apenas 3, 4 mil membros nessa altura, But in the next 10 to 20 years, the growth exploded. mas nos 10, 20 anos seguintes o crescimento explodiu. In fact, it went so rapidly Na verdade, cresceu tão rapidamente that even non-members, outsiders, were saying, how do you grow so quickly? que até os não-membros perguntavam como podem crescer tão rápido. One secular newspaper in Indiana Jornal secular no estado de Indiana interviewed one of the early church pioneers. entrevistou dos pioneiros do princípio da nossa igreja. And in 1886, E em 1886, he asked the question, by what means e ele fez a pergunta: de que forma have you carried forward your progress so rapidly? conseguiram atingir progresso tão rapidamente? An elder G.B. Starr replied. E o ancião ou irmão G.B. Starr, na altura, respondeu. He said, well, Ele disse: bem, in the first place, em primeiro lugar, we have no settled pastors. não temos pastores estabelecidos ou fixados ou fixos. Our churches are taught to take care of themselves, As nossas igrejas são ensinadas a cuidar de si próprias. while nearly all of our ministers Enquanto quase todos os nossos ministros ou pastores work as evangelists in new fields. trabalham como evangelistas em novos campos. So you get, the question was, how do you grow so quickly? A pergunta era: como crescem tão rápido? He said, the church members work their local church and the pastors are evangelists. Ele disse: os membros locais trabalham a igreja local e os pastores são evangelistas. That was 1886. Isso era 1886. Let's move forward in time. Vamos avançar no tempo. 26 years later, 20 anos mais tarde, in 1912, em 1912, the General Conference president was A.G. Daniels, o presidente da Conferência Geral era A.G. Daniels, and in a ministerial institute in Los Angeles, he said, e num instituto ministerial em Los Angeles ele disse: we have not settled our ministers over churches nós não estabelecemos ou fixamos os nossos pastores nas igrejas as pastors como pastores to any large extent. para além de Do you see a difference? give me, 1886, no settled pastor. Yeah, but you're- give me another expression okay. for to a large extent. Much. Not much. Ok, They will tell durante you, muito not tempo. much. Correto, durante muito tempo. Não estabelecemos pastores na igreja durante demasiado tempo ou muito tempo. 1886, no. 1886 não. 1912, 1912 some. bocadinho. Would you like to guess where they put the settled pastors? Queres adivinhar onde é que eles colocaram os pastores? Que os fixaram? Somebody said Battle Creek. Alguém disse Battle Creek. It doesn't mention it by name, Não é mencionado por nome, but he does say, mas ele diz: in some
em alguns ou algumas, of the very large churches, em algumas das maiores igrejas, we have elected pastors. temos pastores nomeados. But as a rule, Mas como regra, we have held ourselves ready for field service, nós nos preparamos para trabalho de campo, evangelistic work. trabalho evangelístico. And our brothers and sisters have held themselves ready to maintain their church E os services nossos irmãos e irmãs estão prontos para manter os serviços na igreja and carry forward their church work without settled e pastors. levar em frente o trabalho da igreja sem pastor fixo na igreja. Now let me tell you, A.G. Daniels was not a prophet. Então, deixa-me dizer-te, A.G. Daniels não era um profeta, He was not the son of a prophet. não era filho de profeta, But he could see where that trend would go if it were to develop. mas ele estava a ver para onde essa tendência levaria se ela fosse desenvolvida. Remember, this was 1912, Lembra-te que isto era 1912 and listen to what he says next. e ouve o que ele diz a seguir. And I hope E eu espero this will never cease to be the order of affairs in this denomination. que isto nunca deixe de ser a ordem de trabalhos ou nesta denominação. For when we cease our forward movement work, Porque quando acabarmos com o nosso movimento de ir em frente, seguir avante and begin to settle over our churches, e começar a estabelecer-nos nas nossas igrejas, to stay by them ficar junto delas and do their thinking and their praying e exercer o pensamento delas e oração e tudo mais, and their work that is to be e o done, trabalho que elas devem fazer, then our churches então as nossas igrejas will begin to weaken, vão ficar mais fracas to lose their life and spirit, e perder a sua vida e o seu espírito. become paralyzed Ficarão paralisadas and fossilized, e fossilizadas and our work will be on a retreat. e o nosso trabalho recuará. He said if we settled pastors over every church, Ele disse, se estabelecermos pastores em todas as igrejas, it would kill our church growth. irá matar o crescimento da nossa igreja. That was 1912. Isso era 1912. Let's move forward in history. Vamos avançar para a frente na história. 1957, 1957, 45 years later. 45 anos depois, This was HMS Richards Sr., este era HMS Richards, Sr. and he looked around the Seventh-day Adventist Church at that time, E ele olhou para a igreja adventista daquele tempo and he had a lamentation. e ele fez uma lamentação. He said, the time of too many of our preachers, Ele disse, o tempo de demasiados de nossos pregadores, instead of being occupied with carrying the message into new fields, em vez de estar ocupado em levar a mensagem para novos campos, is taken up in settling church difficulties está ocupado em resolver as dificuldades das igrejas and laboring for men and women who should be towers of strength e trabalhar por homens e mulheres que deveriam ser torres de força instead of subjects for labor. e não a razão para o trabalho. And then he thought back in his own experience. E ele pensou na sua própria experiência. He said, when I was baptized E ele disse, quando eu fui batizado and later became a young preacher, e depois me tornei um jovem pregador, we looked upon churches olhávamos para as igrejas that had to have settled pastors over every flock que deveriam ter pastores estabelecidos sobre todo o rebanho as being decadent. como sendo decadentes. Most of our preachers A maioria dos nossos pregadores were out on the firing line, estavam lá na linha de fogo, holding meetings, fazendo reuniões, winning men to Christ, ganhando homens para Cristo and raising up new churches. e fazendo novas igrejas. Then, every few months, Então, de alguns meses em alguns meses, they would come around eles voltavam and visit the churches that had already been established. e visitavam as igrejas que tinham sido estabelecidas. And this seemed to be, E isto parecia ser, according to our view of it, de acordo com a nossa visão disso, the plan of the apostolic church. o plano da Igreja Apostólica. Where did they get their model for ministry? De onde é que eles tiraram um modelo para ministério? From the New Testament church. Da Igreja do Novo Testamento. Now, let me tell you something. Last year, the Seventh-day Adventist Church lost a giant. Agora, deixa-me dizer-te uma coisa. O ano passado, a Igreja Adventista do Sétimo Dia perdeu um gigante. I'm thinking of the evangelist and pastor elder C.D. Brooks. Eu estou a pensar no pastor evangelista C.D. Brooks. But in 1995, Mas em 1995, e avançámos um bocadinho mais, he explained his own experience. ele falou da sua própria experiência. He said, when I was a boy, Ele disse, quando eu era um rapaz, we saw our pastor once every 5 weeks. víamos o nosso pastor de 5 em 5 semanas. Today, nearly every Sabbath, Hoje, quase todos os sábados. there's a preacher, Ali está um pregador.
And still our members wonder, E ainda assim os nossos membros perguntam: what's happening to us? o que está a acontecer connosco? Is the Holy Ghost still with us? O Espírito Santo ainda está connosco? Let's go further. Vamos mais à frente. Well, actually, later that same year. Let's just go. We can Ok, stay no right here. mesmo ano, mas um pouco mais tarde. The Seventh-day Adventists published an elder's handbook A Igreja Adventista do Sétimo Dia publicou um manual de anciãos to instruct local elders on their responsibilities in the church. para instruir os anciãos locais das suas responsabilidades na igreja. And on page 23, at least in English, E na página 23, na versão em inglês, you find this fascinating paragraph. encontramos este parágrafo fascinante. It says, during the Middle Ages, Diz: durante a Idade Média, the clergy largely took over the work of the church. o clérigo assumiu largamente o trabalho da igreja. It says the Seventh-day Adventist Church Eu disse: a Igreja Adventista do Sétimo Dia still struggles to overcome that medieval tradition ainda luta para ultrapassar essa tradição medieval and seeks to restore the biblical concept e luta por estabelecer o conceito bíblico that all believers are ministers. de que todos os crentes são ministros, Members in general membros genericamente, and elders in particular e anciãos em particular, need a greater vision precisam de uma maior visão of their significance and responsibility da sua importância e responsabilidade in the church and its work. na igreja e no seu trabalho. Someone noticed this trend, Alguém reparou nesta tendência and in instructing the elders, they said, we have to get back to the biblical model. e instruindo os anciãos disseram: temos de voltar ao modelo bíblico. I was so encouraged by this explanation. E eu fiquei tão encorajado com esta explicação. And then I went to go present this message at one of our universities. E fui apresentar esta mensagem a uma das nossas universidades. And I forgot to bring the elder's handbook with me. E eu esqueci de levar o manual dos anciãos comigo. I like to have the source material so people can see it's right there. E eu gosto de ter a fonte comigo para as pessoas verem que está lá. But I forgot. Mas eu esqueci. So I said, it's okay, I'll go to the Adventist bookstore. E eu disse: ok, não há problema, eu vou à loja adventista. And I got another copy of the elder's handbook. E comprei outra cópia do manual. But it was a different color. Mas era uma cor diferente. The 1995 one was green. A de 1995 era verde, This new one was blue. esta nova era azul. Now, blue versus green doesn't matter, Então, o azul ou o verde, isso não importa. but more than the cover had changed. Mas mais do que a capa tinha mudado. They had rewritten the book. Eles tinham reescrito o livro. Now, this is not a conspiracy theory. Não, isto não é uma teoria da conspiração. Everyone be calm. Todos ficam calmos. But I looked for page 23. Mas eu procurei na página 23. Well, there was a page 23. Havia uma página 23, But it didn't say that same thing anymore. mas não dizia a mesma coisa. In fact, that sentiment had been removed. Na verdade, esse sentimento tinha sido retirado. Instead, I found this statement. E em vez disso, eu encontrei esta afirmação. The Seventh-day Adventist Church is growing rapidly, A Igreja Adventista do Sétimo Dia cresce rapidamente. and many churches are understaffed. E muitas igrejas têm pouco pessoal. In such situations, Em situações dessas, there may be large multi-church districts pode haver distritos de igrejas grandes, ou distritos grandes de igrejas, where a pastor is shared among several churches em que o pastor partilha com várias igrejas. and is able to visit each church E pode visitar cada igreja only once every 2 or 3 months. apenas uma vez em 2 ou 3 em 3 meses. It is the faithful service of local elders É o serviço fiel dos anciãos locais that helps keep these churches strong and que growing. ajuda a manter estas igrejas fortes e a crescer. They said that any church that has to share a pastor Eles dizem que cada igreja que tem que partilhar um pastor with a few other churches com outras igrejas is suffering from being understaffed. está a sofrer por falta de pessoal. But you remember what HMS Richards said? Mas lembra-te do que o HMS Richards What disse? C.D. Brooks said? O que C.D. Brooks disse? He said that used to be normal. Isso costumava ser o normal. That's what the expectation was. Era o que todos esperavam que acontecesse. But now we have become more pastor dependent. Mas agora tornámos-nos mais dependentes do pastor. We used to be a church full of workers. Costumávamos ser uma igreja cheia de obreiros. And in a large portion of the field, we've become a church full of watchers. E numa grande parte do território tornámos uma igreja cheia de espectadores.
we expect that the pastor is there to work for us, Esperamos que os pastores trabalhem por nós, instead of training us to work for others. em vez de nos formar para trabalharmos por outros. Let's turn now to this inspired commentary in the Spirit of Prophecy. Vamos voltar a um comentário inspirado do Espírito de Profecia. I'm going to share with you this evening Eu vou partilhar convosco esta noite more statements from Ellen White than you've probably heard in one sermon in a long time. mais citações de Ellen White do que tu ouviste num único sermão desde há muito tempo. That's not an apology, by the way. Não é um pedido de desculpa, a propósito. I think it's a wonderful gift that we have the Spirit of Prophecy. Amen? É um excelente dom que nós temos no Espírito de Profecia, amém? And to be clear, that's not a new Bible. E para ser claro, não é uma nova Bíblia, It doesn't take the place of Scripture, não ocupa o lugar da Escritura, but it helps us understand and apply Scripture to our context. mas ajuda-nos a perceber e a aplicar a Escritura ao nosso contexto. So let's look at the inspired statements about this issue. Então vamos ver as declarações inspiradas acerca deste assunto. This comes from the first one comes from the book Evangelism, page 381. Esta primeira está no livro Evangelismo, página 381. Now, by the way, we know É a propósito, nós sabemos, that, if I'm not mistaken, the number one translated language for the Spirit of Prophecy, one of the most. one of the most, Uma das línguas mais traduzidas para o no Espírito de Profecia is Portuguese. é português. It is. Amen. So you can double check and Então- make sure that I'm telling you truth. Então podem verificar e ver se eu estou a falar a verdade. You can be Bereans tonight Podem ser berianos esta noite and double check the source yourself. e verificar a fonte por vocês mesmos. Now, in the book Evangelism, page 381, Então no livro Evangelismo, página 381, she writes, ela escreve: if the proper instruction were given, se fossem dadas as devidas instruções, if the proper methods were followed, caso fossem seguidos métodos apropriados, every church member todo membro da igreja would do his work as a member of the body. faria seu trabalho como membro do corpo. He would do Christian missionary work. Faria trabalho missionário cristão. But the churches are dying, Mas as igrejas estão morrendo and they want a minister to preach to them. e querem um pastor que lhes pregue. She then adds, E depois ela acrescenta: they should be taught deve-se-lhes ensinar that unless they can stand alone que, a não ser que possam permanecer por si sós, without a minister, sem um pastor, they need to be converted anew precisam converter-se novamente and baptized anew. e, sendo batizados de novo, They need to be born again. necessitam nascer de novo. Now, I don't know if she was being, do you know, hyperbolic? Não sei se ela estava a usar uma hipérbole. Or if she was being literal. She was being. Yeah, she was, her sense of her language. Ou estava a ser literal. Yeah, literal. Thank you. God. Obrigado. Tudo bem. Whatever. My point is, O meu ponto é, clearly she saw this as a serious spiritual condition. ela viu claramente como um grave problema espiritual. If you can't live without a pastor, Se não consegues viver sem um pastor, you need to be converted anew. precisas ser novamente convertido. Ministry of Healing, page 149. Ciência do Bom Viver, página 149. Every church Toda a igreja should be a training school for Christian workers. deve ser uma escola missionária para obreiros cristãos. Get that in your mind. Church should be school. Coloca isso na tua mente. A igreja deveria ser escola. Its members should be taught Os seus membros devem ser instruídos how to give Bible readings, or what we call Bible studies, em dar estudos bíblicos, how to conduct and teach Sabbath school em classes, dirigir e ensinar classes da escola sabatina, how to best help the poor, na melhor maneira de auxiliar os and to pobres care for the e sick, cuidar dos doentes how to work for the unconverted. e trabalhar pelos não convertidos. You should come to church for an education in practical ministry. Deverias vir à igreja para ser instruído em trabalho prático, em ministério prático. Another statement. This is from the Atlantic Union Gleaner. É outra citação do Atlantic Union Gleaner, que é uma January publicação 8th. da América do Norte. Yes. 8 de janeiro de 1902. It doesn't exist in Portuguese. This Oh, one. you're missing out. They cannot check it. Oh, and now you're going to have to trust me. Go Agora on. têm de confiar porque esta não existe em português. Or learn English. Ou para aprender inglês. She says, Ela diz: there should not be a call não deve haver um chamado to have settled pastors over our churches, para ter pastores estabelecidos sobre as nossas igrejas, but let the life-giving power of the truth mas deixar o poder que dá vida da verdade impress the individual members to act.
Impressionar os membros individuais para agir, leading them to labor interestedly, levando-os a trabalho interessado to carry on efficient missionary work in each locality. para realizar uma obra missionária eficiente em cada localidade. As the hand of God, Como a mão de Deus, the church is to be educated and trained a igreja deve ser educada e treinada to do effective service. para fazer um serviço eficaz. Its members Os seus membros are to be the Lord's devoted Christian workers. devem ser os devotados trabalhadores cristãos do Senhor. In another publication, Numa outra publicação, the Pacific Union a Recorder, Pacific Union you Recorder, have this one? I have this one. Amen. I have. Don't worry. April 24, 1902. Ok, 28 de abril de 1902. She says, 24. "Oh, what a work there is before us. Oh, que trabalho há diante de nós. Our ministers Os nossos ministros are not to hover over those who have received the message. não devem pairar sobre aqueles que receberam a mensagem. Just as soon as a church is organized, Assim que uma igreja é organizada, let the minister set the members to work. deixa o ministro colocar os membros a trabalhar. The newly formed churches will need to be educated, As igrejas recém-formadas precisarão ser ensinadas. and the minister should devote more time O ministro devia dedicar mais do seu tempo to educating ao ensino than to preaching. do que à pregação. Now, you ask most people today, Agora, pergunta à maioria das pessoas hoje: what is the pastor's primary job? qual é o primeiro trabalho do pastor? First thing out of their mouth? A primeira coisa da boca deles? Preach. Pregar. What should it be? Qual deveria ser? Teach. Ensinar. Big difference. Grande diferença. We should teach the people Deveríamos ensinar as pessoas how to extend the knowledge of the truth. a estender o conhecimento da verdade. I love this one. It's from Testimonies to the Church, E esta é de Testemunhos para a Igreja, Volume 7, volume 7, 19 and 20. página 19 e 20. The greatest help O maior auxílio that can be given our people que se pode prestar ao nosso povo is to teach them to work for God é ensiná-lo a trabalhar para Deus and to depend on Him e a depender dele and not on the minister. e não nos pastores. Let the minister devote more of his time Dedique o pastor mais tempo to educating a educar than to preaching. do que a pregar. Let him teach the people Ensine o povo how to give to others a maneira de transmitir a the outros knowledge they have received. o conhecimento que receberam. This is one of my absolute favorites. It's again found in the book Evangelism, E esta é sem dúvida uma das minhas mais favoritas, novamente no livro Evangelismo, page 382. página 382. She says, if the ministers E ela diz: se os pastores would get out of the way, saíssem do caminho, if they would go forth into new fields, se eles fossem para novos campos, the members would be obliged to bear responsibility. os membros seriam obrigados a levar as responsabilidades. And their capabilities E as suas capacidades would increase by use. aumentariam pelo uso. She says, if the ministers would get out of the way. Ela diz: se os pastores saíssem do caminho, You get the picture that the pastor's holding everyone back. estás a ver os pastores a segurarem toda a gente, And it says their capabilities, the lay members, e diz que as capacidades dos membros leigos would increase with use. aumentariam com o uso. Now, I don't know if you've ever had an injury to one of your limbs, an arm or leg, Não sei se alguma vez tiveste alguma lesão no teu braço ou na tua perna, but anyone who's broken a leg or been in some sort of car accident or something, mas alguém que partiu uma perna ou esteve envolvido num acidente de you have carro, to alguma have coisa, a repair done or setting of a bone. quando foi reparar um osso ou colocá-lo no sítio, Your leg is in a cast or some sort of apparatus, a tua perna está com gesso ou alguma coisa, week after week after week. semana após semana após semana. When the day comes, Quando chega o dia, when the cast is removed, quando o gesso é retirado, is this leg different than this leg? esta perna é diferente desta perna? Yes. Sim. What's wrong with it? Qual é o problema? Yeah. No muscle, it's weak. Não tem músculo, está fraca, It's atrophied. está atrofiada, It itches. faz comichão, It might even smell bad. até pode até cheirar mal. It's been sitting there doing nothing. Esteve ali aquele tempo fazendo nada. Now, as you take the cast off and you swing out of bed, Agora, ao tirar o gesso e ao saltar, ao virar da cama, do you immediately jump to your feet? imediatamente saltas nos teus pés? No. Não. You get it, oh, and you fall over, you have to sit down. Ficas assim e cais para aquele lado. Now, do you say then, E então tu dizes: I must not have the gift of walking. eu não devo ter o dom de caminhar. The Lord has not called me to mobility. O Senhor não me chamou para a mobilidade.
Apparently, I must sit. Aparentemente eu devo sentar-me. Now, if you went to a physical therapist, Agora, se fores a um fisioterapeuta, you know what they're not going to recommend? sabes o que é que eles não vão recomendar? Bed rest. Descanso de cama. They're not going to look at that leg and say, oh my, E eles não vão olhar para aquela perna e dizer, oh, that poor leg. essa pobre perna. I hate to tell you, Eu detesto dizer-te, but that's never getting better. mas isso nunca vai ficar melhor. I recommend Eu recomendo this wheelchair, esta cadeira de rodas, or even worse, ou ainda pior, full amputation. a amputação completa. Just be done. É melhor fazer. You can enjoy watching other people walk, Tu podes apreciar ver os outros a caminhar, but it's not something you have capability of. mas é algo que tu não tens capacidade para fazer. Would they say that? Eles diriam isso? Of course not. Claro que não. Of course not. What are they going to recommend? O que é que eles vão recomendar? Are they going to say run a marathon? Eles vão dizer corre uma maratona? No. Não. They're going to say start slow. Eles vão dizer começa devagar. You might need to stretch, Podes ter que esticar, a little bit of weight, um bocadinho de pesos, some light exercises. exercícios leves. By the way, this is the great thing about a translator. What? Anything I do, he has to do. Pá, isto é coisa boa ter um tradutor, o que eu faço ele também faz. So we could do big up like this, Então and he podemos has fazer to as do it. coisas assim, We can march in place, yeah. podemos marchar também. But what's going to happen to this leg? Mas o que é que vai acontecer a esta perna? Its capabilities As suas will capacidades increase vão aumentar. by what? Use. Porquê? Pelo uso. Let's talk about soul winning. Agora vamos falar acerca de ganhar almas. Members might say, Os membros podem dizer, I'm no good at winning souls. eu não sou bom a ganhar almas. Evangelism isn't my gift. O evangelismo não é o meu dom. I'm not good at it at all. Eu não sou bom nisso de todo. But let me tell you something. Mas deixa-me dizer-te algo. Being bad at something Ser mau em algo is not necessarily evidence that you shouldn't do that thing. não é necessariamente evidência de que não deverias fazer. In fact, Na verdade, being bad at something ser mau em algo is evidence you should do it more. é evidência de que deverias fazer mais. Amen? Amém? Now, it might be true. Agora, pode ser verdade. You might be terrible at sharing your faith. Tu podes ser terrível a partilhar a tua fé. You might stumble over your words, Podes tropeçar nas tuas palavras, say things you don't mean, dizer coisas que não querias dizer and get discouraged in the end. e ficar desanimado no fim. But is that a reason to sit down and lay back in bed and say it's not my gift? Mas essa é uma razão para chegar, deitar na cama e dizer não é esse o meu dom? Absolutely not. Claro que não. Mrs. White puts it this way. A irmã White coloca desta maneira. She says it's in the water Ela diz, é na água and not on the land e não na terra where a man learns to swim. que os homens aprendem a nadar. Sometimes we look at evangelism Às vezes olhamos para o evangelismo like it's a spectator sport. como seja um desporto para espectadores. We like seeing the videos and the testimonies. Gostamos de ver os vídeos e os testemunhos, We like watching it go by and praying it goes well. ver aquilo acontecer e orando para que tudo corra bem. But friends, in this time in Earth history, Mas amigos, nesta altura da história da Terra, we need workers precisamos de obreiros and not just watchers. e não apenas espectadores. Let's keep going. Vamos continuar. I love this one as well. This review in Herald, Também gosto esta da Revista Adventista. October 22, Ok, 22 de outubro de 1889. 1889. 1889. If church members, listen carefully, Ouve atentamente. Se os membros da igreja are educated são ensinados to be silent and useless members, para serem membros silenciosos e inúteis, instead of benefiting the church, em vez de beneficiar a igreja, they will be a hindrance to its advancement and growth. eles serão um obstáculo para o seu avanço e crescimento. If they're educated Se forem educados to lean upon the minister, para se apoiarem no pastor, they will become only inefficient tornar-se-ão apenas membros ineficientes and demoralized members, e desmoralizados. and the church will be powerless E a igreja será impotente instead of active and em efficient. vez de ativa e eficiente. Now that sounds like a very discouraging statement. She talks about useless members Isto parece uma situação muito desanimadora. Ela fala de membros inúteis, being lifeless and demoralized. sem vida e desmoralizados. But did you catch what she said? Mas apanhaste bem o que ela She disse. said, if they are educated to be useless and Ela lifeless. disse, se eles são ensinados para serem silenciosos e inúteis. Think about it. Pensa nisso. What does that imply? O que é que isso implica? That you have to be trained to be a useless member. Que tu tens que ser treinado para ser um membro inútil. Born again Christians
always do missionary work. Os novos crentes sempre fazem trabalho missionário. How many of you either have been or have known a brand new Seventh-day Adventist? Quem é que já conheceu um adventista sétimo dia novinho ou há pouco tempo? Amen. They came in through Bible studies or public evangelism. Vieram para a igreja por evangelismo público, estudos bíblicos. One thing all brand new Seventh-day Adventists have in common. Todos os adventistas novos têm em comum uma coisa. They all talk a lot. Todos falam muito. Amen? Amém? Everywhere they go. Em todo lado onde eles vão. People don't even expect it. As pessoas nem estão à espera And all of a sudden, out of the blue, e de repente, do nada, hey, have you heard about the mark of the beast? ouviste falar da marca da besta. The seventh day is the Sabbath. O sábado do sétimo dia. Let me tell you about your dead grandmother. Deixa-me falar acerca da tua avó que morreu. They give all this truth, and the friends don't know what to do. Dizem todas estas verdades, os amigos não sabem They're o que like, fazer. slow down. Acalma, acalma-te. I was just asking how your weekend E eu was. estava apenas a perguntar como foi o And teu they fim de just start semana. giving a whole prophecy E seminar. eles chegam lá e dão logo um seminário de profecia. You know, they need to be trained how to be effective, E eles right? precisam ser ensinados para ser eficientes, But they're certainly not lifeless. mas eles, sem dúvida nenhuma, que não são sem vida. But apparently, you can be taught how to be lifeless and useless. Mas aparentemente podemos ser ensinados como ser sem vida e inúteis. Now, I've seen a lot of dead churches, if I may be honest with you. Well, Se eu posso ser honesto com vocês, já vi muitas igrejas mortas. I take that back. I've always been honest with you. Eu retiro isso, eu sempre fui honesto contigo. But if I may be transparent, Mas se eu posso ser transparente, many churches are Muitas- lifeless and dead. muitas igrejas estão sem vida e mortas. But apparently, Mas aparentemente, they had to be taught how to become that elas way. tiveram que ser ensinadas como ficar assim. Now, I don't know if you've ever seen it, but I've never seen it, Eu não sei se tu já viste, mas eu nunca vi, where a church will advertise an upcoming seminar. como a igreja promove um seminário que vai acontecer, How to be a lifeless, useless member. como ser um membro sem vida e inútil. If that ever happens, Se isso alguma vez aconteceu, quickly go talk to your pastor. rapidamente vai falar com o teu pastor. But of course that doesn't happen. Mas claro que isso não acontece. So how are they taught to become lifeless and useless? Então como é que foram ensinados a serem sem vida e inúteis? They learn from those around them. Aprenderam com os outros à volta deles. You know, I used to think it was so powerful Eu costumava pensar que é tão poderoso to repeat that statement of Mrs. White, de repetir essa declaração da Sra. White, where she says every church should be a training center. em que ela diz que toda a igreja deveria ser um centro de treinamento ou de And I'd treino. say every church should be a training center. Toda a igreja deveria ser um centro de treino. And then it hit me. E depois atingiu-me. Every church already is a training center. Todas as igrejas já são um centro de treino. Everyone who comes to your church is being trained whether you mean to or not. Todas as pessoas que vêm à tua igreja já estão a ser treinadas, quer tu queiras, quer não. Those new members are looking to you. E estes novos membros estão a olhar para ti. What do people do here? O que é que as pessoas fazem aqui? What do they attend? Que lugares eles frequentam? How do they participate? Como é que eles participam? What is expected of me in this new church family? O que é que esperam de mim nesta nova família da igreja? And they'll learn that when they share their testimony about sharing their faith, E eles aprendem que quando partilham o seu testemunho acerca da sua fé, that people aren't really interested in hearing about that. as pessoas realmente não estão muito interessadas em ouvir. Now, if you take a new member and they've been there for 6 weeks, E só, se pegas num membro novo e ele está lá há 6 semanas, they are on fire. e eles estão em fogo 6 months, 6 meses, there's still a fire, but it's a lower flame. ainda existe um fogo, mas é uma chama mais pequenina. 6 years, 6 anos, if they're still here at all, se eles ainda estão aqui de todo, they've gone from being a missionary eles partiram de serem um missionário to being just another member. para ser agora apenas mais um membro. They know where to sit, Sabem onde se sentar, they know how to dress, sabem como vestir, they know how to go through all the motions. sabem fazer tudo. But the zeal for saving the lost Mas o zelo para salvar os perdidos is almost totally gone está quase completamente desaparecido. because they've been to a training center church. Porque estiveram numa igreja que é um centro de treino. I've been in the gospel ministry for over 16 years now, Estou no Ministério Evangélico há cerca de 16 anos. and it's only in the last few years that I've actually understood what my job is. E foi apenas nos últimos anos que eu percebi qual é realmente o meu trabalho.
You ask any church member, what should your pastor do? Pergunta a qualquer membro da igreja, o que deve o teu pastor fazer? Some will say preach. Alguns dirão pregar, Some will say visit the members. outros dirão visitar os membros. They should be good at administration, Deviam ser bons administradores, fundraising, em recolha de fundos, social programs, em programas sociais, all kinds of things. todo tipo de coisas. And it's easy for a pastor E é fácil para um pastor to just do whatever is expected of that local congregation fazer aquilo que a congregação local espera and just kind of find a rut and stay in it. e encontrar o seu lugar e ficar ali. But I am more and more convicted from the Bible and from the Spirit of prophecy Mas agora estou mais convencido pela Bíblia e o Espírito de Profecia that my job as a pastor que o meu trabalho como pastor is not to do all the work. não é fazer todo o trabalho. My job is to train and equip church members O meu trabalho é treinar e equipar os membros da igreja so that they are workers in the cause of Christ. para que eles sejam trabalhadores na causa de Cristo. So instead of one person with 100 people watching them work, Então, em vez de uma pessoa com 100 pessoas a assistir a ele a trabalhar, we have one person training 100 people to be workers. temos uma pessoa a treinar 100 pessoas para serem obreiros ou trabalhadores. You'll find this in the book Gospel Workers, page 197 and 198. Encontras isto no livro Obreiros Evangélicos, páginas 197 e 98. In some respects, Em alguns aspectos, the pastor occupies a position o pastor ocupa posição similar idêntica to that of the foreman of a gang of laboring men à do mestre de um grupo de operários or the captain of a ship's crew. ou de um capitão de navio. They are expected to see Deles se espera que vejam that the men over whom they are set que os homens sobre quem se acham colocados do the work assigned to them correctly and promptly, façam a obra que lhes é designada pronta e corretamente and only in case of emergency e apenas em caso de emergência are they to execute in detail. precisam executar os detalhes. And then she gives a parable. E depois ela dá uma parábola. It's not often that Mrs. White gives a Vai-te contar uma parábola, mas eis aqui uma. She said, the owner of a large mill Ela diz, o proprietário de um grande moinho once found his superintendent encontrou uma vez o seu superintendente in a wheel pit a fazer o simples reparo de uma roda. making some simple repairs, A fazer um simples reparo numa roda. while a half dozen workmen Ao passo que havia ali meia dúzia de operários in the line were standing by, que estavam parados a olhar, idly looking on. ociosamente a olhar. So let's review. We have the owner, Então vamos rever, temos o proprietário, the superintendent, o superintendente and the laboring men. e os homens, os operários. And the owner E o proprietário finds the superintendent encontra o superintendente in the wheel pit, a trabalhar na roda, while the workmen enquanto que os operários are watching him work. estão a ver ele a trabalhar. Okay? Ok? Now, the owner, Agora, o proprietário, after learning the facts, havendo-se informado do facto, so as to be sure no injustice was done, a fim de estar certo de que não faria injustiça, called the foreman or the superintendent to his office chamou o mestre ou superintendente ao seu escritório and handed him his discharge with full pay. e entregou-lhe a sua demissão pagando-lhe integralmente. You can imagine the shock. Podes imaginar o choque. He walks by and he sees the superintendent hard at work. E ele vai a passar e vê o superintendente no trabalho duro. And he asks around what's going on. E ele olha e vê o que é que se passa. And after he learns the truth, E após ele saber o que é a verdade, he tells him, hey, ele diz-lhe, ei, when you're done there, quando acabares aí, come to my office. venha ao meu escritório. So Ok? the superintendent finishes his work. O superintendente termina o seu trabalho, Sweaty, dirty. a suar, todo sujo, He walks up the stairs to the sobe as owner's escadas office. He's like, até ao escritório do operário, do mestre. how can I help you? What can I do for you? O que é que eu posso fazer por ti? And the owner says, I saw you working down there. E o proprietário diz, eu vi-te a trabalhar ali. He said, I sure am, working hard. E ele diz, sem dúvida que estava a trabalhar no duro. He said, in fact, I'm the only one down there working. Eu, na verdade, sou o único ali que trabalha. And the owner says, I noticed that. E o proprietário diz, eu reparei nisso. You're fired. Estás despedido. The superintendent says, what? E o superintendente diz, o quê? Me? I'm the only one working. Eu sou o único que está a trabalhar. And the owner said, that's my point. E o proprietário diz, é isso que eu quero dizer. The parable continues. A parábola continua. In surprise, the foreman asked for an explanation. Surpreendido, o homem pede uma explicação. It was given in these words. E ela foi dada nas seguintes palavras. I employed you Eu empreguei-o to keep 6 men at work. para manter 6 homens ocupados. I found the 6 idle, Achei os 6 ociosos and you
E o Senhor doing the work of but one. fazendo o trabalho de um apenas. Now, the next two sentences are very careful. Então, muito cuidado nas duas afirmações seguintes. Your work, O seu trabalho, that is the wheel pit business, e era a reparação da roda, could have been done poderia ter sido feito just as well tão bem by any one of the six. por qualquer um dos outros 6. I cannot afford Eu não posso pagar, to pay the wages of 7 eu não posso pagar o ordenado de 7 for you to teach the 6 para que o Senhor ensine os 6 how to be idle. como serem ociosos. Do you understand the problem here? Percebes o problema aqui? The problem was not merely that the superintendent was executing in O detail. problema não era exatamente que o superintendente estava a executar aquele trabalho. And it was not merely that he's paying 7 salaries for one worker. E não era o mestre estar a pagar 7 salários para um trabalhador. The biggest problem is this, O maior problema era este, that the superintendent's hard work que o trabalho duro do superintendente is teaching the other men está a ensinar os outros homens how not to work. como não trabalhar. He's training them to be not workers. Ele está a treiná-los para serem não trabalhadores. And so the owner has no choice. Então o proprietário não tem alternativa. I said, I have to fire you before we go bankrupt. E ele diz, eu tenho que te despedir antes que nós vamos à bancarrota. Then Mrs. White says this, E depois, a irmã White diz o seguinte, this incident este incidente may be applicable in some cases, pode ser aplicável And in a others alguns not. casos e a outros não. but many pastors fail Mas muitos pastores falham in not knowing how em não saber como or in not trying to get ou em não tentar the full membership of the church que todos os membros da igreja actively engaged in the various departments of church work. se empenhem ativamente nos vários ramos da obra. If pastors would give more attention Se os pastores dessem mais atenção to getting and keeping their flock actively engaged at work, a pôr e manter o seu rebanho ativamente ocupado na obra, they would accomplish more good, haveriam de realizar mais benefícios, have more time for study ter mais tempo para estudar and religious visiting, e visitas religiosas and also avoid many causes of friction. e também evitar muitas causas de atrito. You ever notice that saying is true? Já reparaste que isso é verdade? That idle hands Que mãos ociosas are the devil's workshop? são a oficina do diabo? Friends, if you're not actively engaged in the work of Christ, Amigos, se não estás ativamente envolvido no trabalho de Cristo, the devil has an empty canvas to paint on. o diabo tem uma tela vazia para pintar. That is dangerous for the church, Isso é perigoso para a igreja and it could be fatal to your spiritual e experience. pode ser fatal para a tua experiência espiritual. Here's my last statement from the pen of inspiration, I promise. A minha última citação da pena inspirada, prometo. Very simple. Muito simples. It's from Gospel Workers, page 352. É de Obreiros Evangélicos, página 352. The work of God in the earth A obra de Deus na terra can never be finished. nunca poderá ser terminada. Now, I'm so glad the statement doesn't end there. Eu fico muito contente porque a afirmação não termina aqui. Wouldn't that be the most discouraging end to a sermon you've ever heard? Não seria muito desanimador, o mais desanimador sermão que já ouviste? Friends, the work can't be finished. Amigos, o trabalho não pode ser terminado. Let's bow our heads for prayer. Vamos curvar a cabeça para a oração. But that's not what she says. Mas não é isso que ela diz. She says the work of God in the earth can never be finished until Ela diz, a obra de Deus na terra nunca poderá ser terminada até que the men and women comprising our church membership os homens e as mulheres que constituem a igreja rally to the work concorram ao trabalho and unite their efforts e unam os seus esforços with those of ministers and church aos dos officers. pastores e oficiais da igreja. Friends, I believe the Lord wants to finish the work, as we say, in this generation. Amigos, eu acredito que o Senhor quer terminar o trabalho nesta geração. But we need a revival, not just in the administration and not just in the pastors and not just in the evangelists. We need a revival among the membership of the Mas nós church. precisamos de um reavivamento não apenas na administração, nos pastores, mas entre os membros da igreja. You can look this up online if you'd like. Podes procurar isto online se quiseres. You go to the Adventist Church's Archives and Statistics Vais webpage, à página web do Departamento de Arquivo e Estatística da igreja and you'll find something fascinating. e encontrarás algo fascinante. Now, counterintuitive as it may be, Mas contraintuitivo como possa ser, statistically, estatisticamente,
Territories with fewer pastors Territórios com menos pastores almost always grow faster. quase sempre crescem mais rapidamente. Now let's be careful. Agora vamos ter cuidado. I'm a pastor Eu sou um pastor and I want to keep my job. e eu quero manter o meu emprego. And someone could make a reasonable argument, E alguém poderia fazer um argumento razoável, but I am not making that argument tonight, friends. mas não estou a fazer esse argumento hoje, But someone could. mas alguém poderia. They could simply say, E eles poderiam simplesmente dizer: the evidence suggests as provas sugerem that pastors que os pastores kill church growth. matam o crescimento das igrejas. But that's not the truth. Mas isso não é verdade. The truth is we have a lot of well-meaning, hard-working pastors in the field. A verdade é que temos um bom número de pastores bem intencionados no campo. Most of them are not doing a bad job. A maioria não está a fazer um mau trabalho. The problem only is O único problema é they're doing the wrong job que estão very well. a fazer o trabalho errado muito bem. Friends, our problem isn't bad pastors, Amigos, o nosso problema não é maus pastores, but poor expectations of the pastor mas as fracas expectativas dos pastores, by members, pela parte dos membros, by pastors themselves, pelos próprios pastores, even by administrators. até mesmo por administradores. We all have taken in this concept of the settled pastor. Todos nós assumimos este conceito dos pastores estabelecidos. Friends, they're not doing a wrong job. They're not doing a bad job. They're just doing the wrong job. Amigos, eles não estão a fazer um mau trabalho, estão apenas a fazer o trabalho errado. Most often, they're doing your job. Muitas vezes eles estão a fazer o vosso trabalho. And this is the change that must come to our church. E esta é a mudança que tem que sobrevir à nossa igreja. To be a people of the book, which we claim to be, Ser o povo do livro como reclamamos ser. we should work the way the book directs. Deveríamos trabalhar da maneira como o livro orienta. Inspiration has warned A inspiração avisou and history has demonstrated e a história demonstrou that settled pastors que pastores estabelecidos ou fixos lead to settled elders, levam a anciãos fixos também, settled deacons, diáconos fixos and settled members. e membros fixos. We all just settle down Apenas nos estabelecemos right here aqui, in a world that is not our home. num mundo que não é a nossa casa. Friends, the Lord did not just raise up another denomination. Amigos, o Senhor não suscitou apenas mais uma denominação. In these last days of Earth's history, He has raised up a movement. Nestes últimos dias da história da Terra, Ele fez surgir um movimento. And the success of any movement E o sucesso de qualquer movimento is movement. é mover-se. I'll come back to my premise from this morning. Eu voltarei à minha premissa desta manhã. In the Seventh-day Adventist Church, Na Igreja Adventista do Sétimo Dia, the word member a palavra membro should be synonymous with missionary. deveria ser sinónimo de missionário. We have far too many watchers Temos demasiados espectadores and not enough workers. e não temos obreiros suficientes. We need not a revolution, Nós não precisamos de uma revolução, we need a reformation. precisamos de uma reforma. We don't need to knock over the tables and reinvent the wheel. Não precisamos. We need not? Yes. We do not need to knock over tables. Não Yes. precisamos andar a bater nas mesas e reinventar a We roda. don't need to reinvent the wheel. Okay. We need to drive the car the Lord has already built for us. Temos que conduzir o automóvel que o Senhor construiu para nós. By the way, I'm very thankful for the General Conference's new initiative, Já agora, eu estou muito feliz pela nova iniciativa da Conferência Geral. total member involvement. Envolvimento total dos How membros. many have heard of total member Quantos involvement? já ouviram falar de envolvimento total dos membros? Praise the Lord. Those of you who have heard about it, Aqueles que já ouviram falar acerca look disso, around and see those people who haven't heard about it. olhem para aqueles à sua vossa volta And que make não sure ouviram they falar find acerca out. disso e certifiquem-se que eles descobrem. We need a reformation amongst all the people, Precisamos de uma reforma entre todo o povo, where every member knows directly from the Bible who they are and what our mission is. que cada membro sabe diretamente da Bíblia quem é e qual é a nossa missão.
where everyone will be looking for someone to share this truth with. em que alguém está sempre à procura, em que estamos sempre à procura de alguém com quem partilhar esta Some way verdade. to get involved in the activities and ministries of the church. Alguma forma de ficar envolvido nas atividades da igreja. We need tens of thousands of individual members Precisamos de dezenas de milhares de membros individuais, saying, "Here am I, dizendo, eis-me aqui, send me." envia-me a mim. Let me ask you a question. Quero fazer-te uma pergunta. Has our presentation tonight been clear? A nossa apresentação hoje foi Did it make clara sense? Praise the e Lord. for faz that. sentido. Louvado seja o Senhor por isso. Praise the Lord for being convinced of the truth. Louvado seja o Senhor por seres convencido da verdade. And even feeling the pricking on the heart, being convicted by the truth. E por sentires o coração ser convencido pela verdade. But friends, don't just hear a message and be convinced that it's true. Mas amigos, não apenas ouças uma mensagem e fiques convencido que é verdade, Being convicted in your heart. sendo convencido no teu coração, My appeal to you tonight o meu apelo para ti esta is noite to yield your will to the Holy Spirit. é ceder a tua vontade ao Espírito Santo. To go past convincing Para ir além do convencimento and conviction, e convicção but be converted anew. e ser convertido de novo. Have that first love experience with the Word of God. Ter essa experiência de primeiro amor com a palavra de Deus. And determined by God's grace, by your own individual efforts, through His help, to win a soul for Jesus. E ser determinado pelos teus esforços e a graça de Deus para ganhar uma alma para Cristo. These first two messages Estas duas primeiras mensagens have been laying a foundation estabeleceram uma base, os alicerces, to put the biblical picture in our heads para colocar a imagem bíblica nas nossas mentes of what the Lord expects from pastors do que o Senhor espera de pastores and church members. e membros da igreja. Our next presentation A nossa próxima apresentação will roll up our sleeves vamos arregaçar as nossas mangas and get more practical. e vamos fazê-la mais prática. What would member involvement look like in a local church? O que é que o envolvimento dos membros numa igreja local é? How can I start those baby steps and stretches to soul winning? Como é que eu posso começar aqueles passos de bebé para ganhar almas? What can I take home from this conference O que é que eu posso levar para casa desta convenção? that will help breathe life into an otherwise perhaps lifeless church? Que ajuda a trazer vida, porventura, a uma igreja sem vida. So I pray that the Lord will continue to bless our time together. Então eu oro para que o Senhor continue a abençoar o nosso tempo juntos. That the messages will be clear, Que as mensagens sejam claras. but more than that, Mas mais do que isso, that we will see a revival and reformation among our que recebamos um revivimento e uma reforma entre o nosso povo. that we will become a church full of workers for Jesus. Que nos tornaremos uma igreja cheia de obreiros para Jesus Cristo. Amen. Amém. Eu já fui ovelha errante, do pastor eu me afastei, quis seguir os meus caminhos e do aprisco me ausentei. Foi um passo após o outro, sem notar eu me perdi. E já era noite escura, quis voltar, não consegui. E cercou-me o desespero, tive medo de morrer, pois o frio congelava, não podia me mover. Porque fui assim tão longe, que tolice cometi. Se pudesse eu voltaria para nunca mais sair.
longe, uma voz tão familiar. Era o meu pastor chamando, quase rouco de gritar. Me avistou lá no penhasco e correu pra me alcançar. Estendeu seu cajado, conseguiu me resgatar. Choro agora de tristeza, no meu peito sinto a dor. Dor maior é quando penso que deixei o meu pastor, que me abraça em seu peito e com força me sustém. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Para terminar, agora vamos cantar o hino 197, Cristo tocou.
Oremos. Grandioso Deus e Pai, que privilégio, Senhor, estarmos aqui reunidos hoje, ao abrigo de tão boas circunstâncias, ó Pai, alimentados, tão bem alimentados pela Tua Palavra, na companhia de pessoas que temem ao Senhor e desejam fazer a Tua vontade. No mundo, ó Pai, onde as pessoas esqueceram-se de Ti, onde a Tua Palavra é pisada a pés, nós somos Teus representantes e temos o privilégio de Te conhecer e de saber que Tu és Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a cumprirmos a missão que a nós é confiada. Ajuda-nos a não sermos meros espectadores ociosos nos bancos das nossas igrejas. Ajuda-nos, ó Pai, a recebermos cada vez mais de Ti, dá-nos mais de Ti, enche-nos do Teu amor, enche-nos da Tua palavra, enche-nos, ó Deus, até transbordarmos como uma fonte de vida neste deserto, ó Pai, onde as pessoas perecem sem o conhecimento de Ti. Nós Te suplicamos todas essas bênçãos no nome poderoso de Jesus. Amém. E chegamos então assim ao fim de mais uma transmissão. Foi um dia cheio de emoções, como não podia deixar de ser, mas não vamos ficar por aqui, vamos continuar a fazer companhia até terça-feira e já amanhã, a partir das 8 horas da noite, estamos aqui para mais uma emissão e para mais uma mensagem. O título será Guiados pelo Espírito. Contamos consigo. Até amanhã, se Deus quiser.